Olá, está no ar mais um episódio do seu podcast Fermento em Pod. Aqui trazendo sempre inovação, desenvolvimento, tecnologia, gestão de empresas e gestão de pessoas também. O objetivo sempre é o crescimento do conhecimento. E hoje o nosso convidado aqui para esse bate-papo é o Curado é Paulo Curado. Ele é diretor de desenvolvimento do CPQD. Muita gente já ouviu falar CPQD, e às vezes não sabe todo o potencial e o trabalho desenvolvido pelo CPQD. Então, mais uma vez, obrigado por você ter vindo, viu, Curado? É um prazer recebê-lo aqui. Você sabe que inovação, que é o core business do CPQD, é o que mais a gente gosta, né? Obrigado, viu, por você ter vindo. Bretas, eu é que agradeço primeiro, agradecer vocês aqui pelo convite para a gente poder vir aqui e mostrar um pouquinho daquilo que a gente faz e mostrar principalmente aquilo que a gente pode fazer para cumprir o nosso propósito, para cumprir a missão que o CPQD tem, que Legal. É uma missão muito bonita. Boa. Tá? Que é gerar riqueza e prosperidade para a nossa sociedade através da inovação em pesquisa e desenvolvimento. Legal. Né? Então é muito bom a gente ser chamado para isso. Eu agradeço muito. Obrigado você. Bom, só uma referência aqui rápida, o Paulo Curado, ele é formado em engenharia pela Unicamp, especialização em gestão e qualidade pela Unicamp também, e gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E atua no CPQD desde 1986, Curado. Você quase fundou o CPQD, então. Isso, é. A gente foi fundado em 76, não foi? Isso, é. O CPQD, ele comemorou 47 anos, dia 31 de agosto, né? Ah, agosto agora. Agosto, isso. Ontem? Ontem Olha, que legal. 47 anos, desses 47 eu estou há 37 anos lá. É como eu já até falei, até um pouquinho antes com você aqui, eu trabalho há 37 anos, mas sempre com novos desafios, né? Os desafios que mudam dia a dia, né? Legal. Inovação é isso. A inovação é como a gente se desafia e desafia a sociedade trazendo coisas novas, trazendo ideias novas, pondo essas ideias em ação e gerando valor para a nossa sociedade, né? A inovação tem a ver com valor e não com inventividade, não com invenção. Inovação, que você possa aplicar, né? A inovação é algo que se aplica. Né? A gente sempre diz assim que pesquisa e desenvolvimento é transformar o dinheiro, o valor em conhecimento. E inovação é pegar o conhecimento e transformar ele em valor para a sociedade. Não só valor financeiro, impacto na sociedade, né? Trazer prosperidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Legal. Né? Então, o CPQD, na verdade, ele se origina em 1976, só para o pessoal se localizar, que foi da Telebrás, é isso? Isso. Ele foi fundado para um centro de pesquisa da Telebrás. Exatamente. Na década de 60, o sistema de telecomunicações do Brasil e do mundo era muito desorganizado, né? Era privado, mas ele não atingia os objetivos da sociedade. E em 1970, mais ou menos nos anos 70, ele foi todo estatizado, foi criada uma grande estatal, era a tendência do mundo ter isso, ter grandes empresas de telecomunicações e essas empresas desenvolvessem. Então você pegava os Estados Unidos com a AT&T, você pegava o Deutsche Telekom na Alemanha, você pegava o British Telecom na Inglaterra, o France Telecom, né? E todas essas grandes empresas estatais, elas tinham um centro de pesquisa que desenvolvia tecnologia para eles, numa inovação muito fechada, onde você criava. E aqui no Brasil, a Telebrás, que foi estatal, tinha um centro de pesquisa, ela fundou, e ela trouxe para Campinas e colocou exatamente perto da Unicamp, porque eles anteviam isso daí. E aí foi criado o CPQD nessa época, né? Efetivamente gerando tecnologia para o país. Voltando um pouquinho aí, teve a abertura comercial dos anos 90 e a privatização em 97. Quando privatizou, e não aconteceu esse movimento só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Foi um movimento de globalização iniciado lá nos Estados Unidos com a criação dos Baby Bells, depois foram privatizados Deutsche Telekom, France Telecom, foi todo mundo aqui no Brasil. Antes de privatizar a Telebrás, o que a lei falava? Falou, antes de privatizar, a Telebrás deve instituir uma fundação e essa fundação tem como propósito manter a capacidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Não perder o core business. Não perder isso. Só que na época a sabedoria nos transformou numa fundação
privada. O que isso significa? Que nós não recebemos recursos diretos do orçamento, nós não somos estatais, nós somos privados. Tá? Isso faz com que a gente tenha que gerar sempre inovação, e essa geração de inovação é investida no próprio negócio. E desde então, desde 97, que foi privatizado, nós comemoramos 25 anos, o CPQD triplicou de tamanho. O CPQD hoje tem uma ação que depois a gente pode explorar mais um pouquinho, mostrando para você, porque o público em geral, não, apesar de usar as coisas que a gente desenvolveu e está no dia a dia das pessoas, elas não conseguem reconhecer. Então é por isso que eu agradeço você, que a gente poder falar um pouquinho isso para as pessoas, porque as pessoas não imaginam que muitas vezes coisas que elas usam no dia a dia vieram de desenvolvimento que foi gerado em Campinas, CPQD. Tá bom? Do CPQD. Então, qual efetivamente é a competência do CPQD, então? E qual o formato do negócio de trabalho dele? Isso. O CPQD ele atua na jornada da inovação inteira, desde pesquisa e desenvolvimento até colocar o produto no mercado. Somos uma das poucas fundações que fazem isso. Então, o nosso modelo, nós temos grandes competências em telecomunicações, que é o nosso DNA, conectividade. Aí você pode fazer comunicações óticas, comunicação sem fio, rede de dados. A gente tem uma competência muito grande em inteligência artificial. Né? A gente já tem, a nossa experiência já tem quase 30 anos de inteligência artificial desde o início. Vou até mostrar produtos que estão no mercado hoje, que se usa. A gente tem uma competência muito grande em blockchain. Em sistemas de energia, nós temos uma competência muito grande, sensoriamento também. Ou seja, nós temos uma competência broadband, né, em tecnologia da informação e comunicação. Tá? Atualmente, né, a gente hoje a gente trabalha com inovação aberta, né? Eu sou responsável por inovação aberta. A gente já praticava isso na década de 80, quando a gente desenvolvia dentro da Unicamp a fibra, e quando transferia isso para a indústria através de cabos que eu desenvolvia junto com uma Pirelli, junto com uma Furukawa. Ou seja, a gente já ativava o ecossistema de inovação naquela época, e a gente continua fazendo isso, né? Inovação mais disruptiva, trabalhando com as universidades, levando os produtos e serviços, inovando para a indústria brasileira, né? Ou seja, nós inovamos junto com indústrias, junto com startups, mas também nós criamos empresas no passado. Hoje nós temos empresas que estão na bolsa. Se você já ouviu falar da Padtech, a Padtech foi criada no CPQD, numa época que não existia startups. O CPQD criava empresas, nem aceleradoras. A gente criava as empresas porque a gente tinha tecnologia que ia levar para o mercado, e às vezes muitas vezes o empresário não arriscava. Então nós entramos. Então a Padtech é uma empresa do CPQD, a Trópico é uma empresa do CPQD hoje. Algumas a gente já desinvestiu, né? A gente já saiu delas, e hoje a gente está trabalhando em muitas outras. Então a gente leva inovação através de projetos com os nossos clientes. A gente vai diretamente no mercado, tá? Produtos de software, né? Se você olhar hoje, todas as telefônicas do Brasil, todas as operadoras de telecomunicações usam o sistema do CPQD. Quando você liga hoje e fala assim, eu quero ter uma banda larga aqui na minha casa, tá? O sistema que diz se tem infraestrutura ou não perto da sua casa é um sistema do CPQD. E isso pode ser na Vivo, na TIM, na Claro, em qualquer uma delas. Tá? Isso hoje estão nela. Se você vai hoje, um deficiente visual, se vai hoje num caixa eletrônico e o caixa eletrônico tem um texto fala, que fala para ele, é uma máquina de inteligência artificial de voz do CPQD que está colocada lá dentro. Tá? Então nós levamos diretamente e através de empresas, ativando as empresas, inovando para as empresas que tem aí. Ou seja, a gente vai, todo o ciclo de inovação nós colocamos para cumprir a nossa missão. Tá? A nossa missão, o nosso propósito, ele é muito nobre na minha visão, e a gente faz todo o esforço para levar essa inovação, né? Com vários modelos de negócio, né? Essa é a chave que a gente está colocando. Você fala em inovação aberta, o que na verdade quer dizer essa inovação aberta? Inovação aberta é assim, as pessoas sempre pensaram no passado que você podia inovar sozinho.
Então você tinha o seu centro de inovação e punha meia dúzia de inteligente lá. E esses caras bolavam e iam para lá, entendeu? Entendi. Então eles perguntaram, agora inovação aberta significa a partir do momento que você tem a consciência de que o conhecimento que tem fora é maior que dentro e que você potencializa o teu conhecimento usando dos outros. Por exemplo, essa parte que eu te falei de negócios, a inteligência, os modelos de negócio estão fora do CPQD hoje. Eu uso isso, eu uso essa inteligência. Se eu desenvolvo um software, pode ter um outro centro de pesquisa aqui em Campinas que desenvolva o hardware. Por que eu vou me especializar em todas as áreas? Né? Hoje a inovação é muito rápida. Se eu tiver que desenvolver todas as competências dentro do mesmo centro, eu preciso de muito dinheiro, tá? E eu vou ser muito lento. Agora, se outro centro, se outra instituição tiver esse conhecimento, a gente consegue evoluir. É aí que surge a expressão do ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação ele é composto de atores, de vários atores. Tem o ator do conhecimento, que é um ICT, mas tem o ator empresarial, você tem o ator... você tem os hubs e aceleradoras, você tem a sociedade civil demandando também, ou seja, você tem vários atores. Então, quando eu falo inovação aberta, é como eu conecto o CPQD com esses atores, trazendo a inovação deles para dentro do CPQD e levando a inovação para fora, e não sendo uma coisa muito fechada dentro de nós mesmos. Né? E como é que o CPQD é acionado? Então, vamos chamar acionado. Tá, eu tenho uma empresa, olha, eu preciso desenvolver X. Aí eu chego no CPQD e falo, olha, eu preciso desenvolver. Como é que funciona? Como é que ela é instigada? Como ela é instigada é assim, ó. CPQD ele tem vários jeitos de se fazer inovação. Nós temos desde uma área comercial, que você chega lá, ele vai olhar e falar o seguinte, isso já existe ou isso já não existe. Porque pode existir no meu portfólio, eu quero inovar e eu forneço para você a inovação. Agora, se não, nós fazemos isso através de projetos de inovação. Esses projetos, você vai chegar lá, você vai conversar com as pessoas, nós vamos desenhar uma solução junto com você. Ou co-criando junto com você, ou te mostrando como que nós vamos fazer. A partir disso, nós montamos um projeto e aí nós podemos, tanto, se a empresa tiver todos os recursos, ela nos contrata para fazer. Agora, se ela não tiver, ou tiver uma parte dela, nós podemos acessar recursos não reembolsáveis do governo. Nós somos uma unidade Embrapi. O modelo da unidade Embrapi, que é uma organização social do governo, é 1/3 da iniciativa privada, 1/3 da Embrapi e 1/3 do CPQD. Com isso, nós colocamos isso dentro de um projeto, desenvolvemos e transferimos isso para a indústria. Tá? O modelo interessante é o que eu estou fazendo agora, que a gente está fazendo agora, que é o Venture CPQD. Tá? O que é o Venture CPQD? Não é o Venture Capital. Eu não vou investir dinheiro numa startup. A startup ela vai vir, tá? Ela tem que estar alinhada a uma tese de inovação que nós temos. Tese de inovação é uma direção de tecnologia, né? A direção de tecnologia pode ser agrosustentável, que é uma linha que nós trabalhamos, pode ser indústria do futuro, pode ser saúde acessível e pode ser energia limpa. São as 4 teses de inovação. Nessa tese de inovação, ele pode vir, se a gente estiver alinhado com isso, a gente vai buscar não só fazer o projeto, como buscar ajudá-lo a desenvolver esse negócio. Essas teses de inovação, o que a gente busca nelas, na inovação, é gerar riqueza para a startup, para o empresariado, mas também gerar impacto na sociedade. Quando eu falo de agrosustentável, eu estou gerando negócios para as empresas que estão no setor, mas eu quero diminuir a poluição, diminuir a captura de hidrogênio. Quando eu falo saúde acessível, eu quero desenvolver as empresas que estão no ramo de saúde, mas eu também quero tornar a saúde mais acessível para a população. Então, essa inovação de impacto é uma coisa que nós trabalhamos também. Como inovar com as empresas e como gerar impacto para a sociedade através da inovação. Mas a gente tem um site, a gente faz propaganda, a gente vai e tem todos os dados, é só encontrar, e de todos os tamanhos, tá? A gente, além das grandes empresas que a gente tradicionalmente desenvolve, a gente tem de startup, a gente já desenvolveu mais de 160 projetos com essas empresas. Mais de 200 milhões em projetos
com esse modelo onde muitas vezes a startup ou a empresa investe um valor pequeno e a gente alavanca com recursos não reembolsáveis, sempre de inovação tecnológica, tá? Ou seja, a gente está bem acessível. Isso é uma coisa importante você falar, porque as empresas pensam, pô, o CPQD, hoje nós somos em 1.000 funcionários lá dentro. Puxa, são 1.000 pesquisadores. Da fundação, tudo na fundação. Todos na fundação. Bom, para 1.000 funcionários tem que gerar muito negócio. A gente gera bastante. Sustentar, ou para tem manter, uma parte, né? Por exemplo, tem uma parte do nosso trabalho que são serviços, que é a parte de laboratórios. Tá? É bem diversificado. Ou seja, a gente tem... Hoje nós somos o maior laboratório de certificação de telecomunicações. Se você usa um celular, provavelmente foi testado no CPQD, tá? E com certeza foi testado em Campinas, porque só em Campinas é que testa. Tanto a gente, tem o Instituto Eldorado também. Quando você fala Campinas. testar, por exemplo, o que é o testar? Testar é você pegar o produto, vamos pegar o celular. Vou pegar o celular, que é o produto que as pessoas mais conhecem. Eu faço desde um teste funcional, ou seja, verificar se todas as funções dele, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, se ele liga, se ele desliga, se ele faz roaming, se ele não faz roaming, faz todos os testes funcionais. Mas a gente também testa se ele interfere em outros equipamentos, os ensaios de interferência eletromagnética, como se ele sofre interferência de algum. E a gente também testa uma coisa que as pessoas, chamada SAR, que é a radiação não ionizante, que é os danos à saúde humana. Ou seja, a gente testa se aquilo que ele está emitindo, de alguma maneira, está dentro do limite de emissão das pessoas. Cabo óptico é outra coisa que a gente testa, se ele funciona. Qualquer equipamento que você usa hoje, por exemplo, você usa um relógio que é Bluetooth, você usa um fone de ouvido, você usa um mouse, tudo que usa telecomunicações e usa o espectro radioelétrico precisa ser testado. Tá? E a gente é um dos laboratórios que testa, que depois a bateria do celular a gente também testa lá, a bateria automotiva, a gente tem um monte de teste que faz, né? Tudo hoje usa conectividade. Sim. Então a gente tem que testar se a conectividade não... Senão você vai pegar um carro daqui a pouco, um carro passa na frente da sua casa aqui e vai desligando todos os Wi-Fis que tem por perto, tá? Então a gente testa para garantir a compatibilidade, a usabilidade do cidadão, que muitas vezes ele não tem condições de verificar se aquelas características são apropriadas a ele. Tá? É um sistema de certificação que a Anatel tem, que a gente tem a honra de ter desenhado junto com a Anatel e seu maior laboratório de testes no Brasil hoje, tá? De toda parte. Então, todo equipamento que é necessário ter a certificação, nesse aspecto a gente pode testar no CPQD. Tá? Tem outros laboratórios, o INPE faz, tem alguns laboratórios, mas de telecomunicações, o mais completo é o nosso aqui de Campinas. E Campinas hoje é a capital que tem todos, né? A gente tem o IBEC, a gente tem vários laboratórios aqui que depois se deve trazer até para eles mostrarem um pouquinho o que a gente tem que fazer, porque eles não são os nossos concorrentes, eles são os nossos parceiros no desenvolvimento. Nós temos que nos unir e desenvolver. E como é essa parceria? Vamos falar assim, economicamente, essa parceria. De alguma forma, vocês acabam participando durante um período da empresa. Como é que é a remuneração nessa parceria? Isso, tem algum padrão ou depende de cada um? Olha, depende de caso a caso. Como a gente é uma fundação privada, a gente tem uma governança muito... como é que eu vou te falar? Ele é muito robusta, mas ele também é muito flexível. O que tem? Desde a gente ser remunerado através de royalty, como a gente pode também participar do risco com a empresa, investindo não como um sócio, mas como um investidor que acompanha ela durante um período e depois, quando ela recebeu o investimento, a gente sai da empresa, porque a gente não quer continuar sendo o dono da empresa, a gente quer que essa empresa perdure, que a inovação que a gente fez continue, que ela atravesse aquele vale da morte das pequenas empresas, entendeu? Então o nosso trabalho é na jornada toda da inovação até que a empresa consiga seguir. Então aí você pode ter royalty, você pode ter uma participação, uma eventual participação numa empresa, você pode ter o pagamento por um ativo tecnológico, por um produto que ele use para a gente, tá? São vários modelos que existem e aí a gente tem muita criatividade, né? Porque hoje tudo é como serviço, né? Tudo as a service, né? Você tem infraestrutura as a service, você tem
o software as a service, e a gente pode participar. Então é uma participação pequena, mas que remunere a nossa capacidade de desenvolvimento aqui, tá? E com isso eu fico bem ansioso, porque a gente tem muita coisa que a gente tem no mercado hoje. Você quer ver uma coisa que muitas vezes você nem imagina? Você usa o Sem Parar, usa o Connect Car, você usa aquilo lá. A fatura que você recebe, tá, é de um produto do CPQD. O CPQD é que faz. Que gerencia aquilo. O software que gerencia. O software que gerencia. Se você falar em Goiás, por exemplo, em Goiás, a fatura de energia elétrica é de um sistema do CPQD. Quer dizer, até software de gestão de negócios. De gestão de negócios também a gente faz. Esses daí a gente chama de billing das coisas. Você fala de internet das coisas, porque a internet das coisas é legal, mas como é que você cobra isso? Entendeu? Como é que você vira o modelo de negócio? Você tem que ter um sistema de bilhetamento, um sistema de faturamento. Então a gente tem um sistema de faturamento para viabilizar isso daí. Entendeu? Outra coisa que você vai, se você liga para um assistente virtual, tá? E tem até de alguns bancos aí bonito, de nome de moças até, né? Que por trás daquilo lá tem uma inteligência de reconhecimento de voz e de fala do CPQD. Se você liga num call center, por exemplo, planos de saúde, se você usa um cartão de crédito, muitos bancos usam sistemas de detecção à fraude do CPQD, inteligência de dados do CPQD. O TV digital, né? O padrão de TV digital do Brasil foi desenvolvido no CPQD. Tá? Dentro de um projeto nosso, né? O desligamento da TV digital, o Seja Digital, ou o último, né, que a gente viu aí, foi em cima de trabalhos que o CPQD fez. Nesse último do 5G, tá? Definir o espectro, né? Definir em que frequência que ia ser, como interferia, foi um trabalho que o CPQD fez junto ao Ministério das Comunicações e à Anatel, né? O Plano Nacional de Internet das Coisas, que você deve ter ouvido aí, foi em cima de uma consultoria do CPQD para o Ministério, junto com uma grande consultoria internacional, né? A McKinsey, o CPQD e o Pereira Neto, lá do Ronaldo Lemos, foi o consórcio que ganhou a licitação. Então, a gente tem muito que mostrar para você. E coisas que hoje a gente olha assim, eu olho o pessoal fazendo os projetos, Bretas, e eu fico assim, meu Deus, onde nós vamos parar? É um negócio assim... Você enxerga as possibilidades lá para frente, é isso? Porque a gente olha muito, hoje ele fala muito de reconhecimento facial, né? E aí tem aquele medo. A gente tem o trabalho que a gente faz de reconhecimento, de objetos, de padrão. A gente tem uma startup que trabalha com a gente que faz reconhecimento facial do boi. Do boi? Do boi. Que tem tudo a mesma cara, pô. Não, do focinho do boi. Qual que é o problema? Do agro, o cara quer dar rastreabilidade na carne. Hoje o desafio do agro é você aumentar a produtividade sem aumentar a área. Sim. E você agrega valor no produto agrícola se você colocar rastreabilidade. Sim. Até para saber se o boi está na hora de vender ou não, né? Isso, exatamente. Por isso que é o problema, porque ele perde dinheiro nisso, porque ele vende por bando, dinheiro, né? Ele vende por bando. Agora, imagina o seguinte, para ele saber o que é o boi, primeiro ele tem que identificar. Sim. Ele tinha que pôr o chip. Tinha uns que já usavam um chip. Isso. E aí na hora de pesar, ele pesa 1 para 1. Agora você imagina que tem startup que fala o seguinte, nós temos aqui, nós desenvolvemos que você tira uma foto da face do boi e pela ranhura que ele tem do focinho, você sabe que aquele é o indivíduo, então eu consigo rastreá-lo. Tipo uma digital dele. É tipo uma digital dele, tá? Agora, na hora de pesar, você tem uma startup que filma e pelo filme você sabe qual o peso que ele tem. Você não precisa parar o boi dentro do curral ou fazer alguma coisa. Ou seja, você começa a usar a tecnologia para você tornar isso mais produtivo e rastreável. E aí, através de blockchain, que é uma outra empresa, SafeTrace, que a gente potencializou, você consegue rastrear desde o momento que ele nasce, qual vacina que ele tomou, quando que ele comeu, quando que ele entrou dentro do coxo para comer, quanto de água ele teve, onde ele foi abatido, como ele foi transportado, até chegar no supermercado, onde você sabe qual vacina ele tomou e você consegue fazer. Isso, nessa cadeia de rastreabilidade, é uma coisa que vai mexer muito nos próximos anos, porque o consumidor está querendo. E aí você olha e fala assim, bom, mas aonde o CPQD contribui? Na conectividade no campo, na rastreabilidade,
Na parte agrícola, sabendo em que momento precisa ser feito cada uma das operações. E eu estou falando da pecuária, eu posso falar para você da produção agrícola, né? A gente fez um projeto interessante, não sei se eu posso falar para você? Pode não, um projeto deve. que nunca muito... que assim, a gente acabou de terminar ele. É um projeto que a gente chama de Semear. A gente fez aqui perto de Sorocaba. O que a gente colocou lá? Pegamos uma região, não tinha conectividade nenhuma região. Então o primeiro problema era ter conectividade. A hora que você põe a conectividade, como é que o pequeno produtor usa essa conectividade? Ele só vai usar para falar no telefone, usar o WhatsApp, usar Facebook? Não. O que a gente fez? Nosso projeto nós fizemos junto com a Embrapa, junto com o Ministério das Comunicações, junto com empresas privadas, com a Trópico, né, que forneceu equipamento de telecomunicações, com uma operadora regional. Nós fizemos primeiro um trabalho de educação digital com os produtores da região, com 600 produtores da região. E aí levantamos, qual que é o problema que eles têm? Eles tinham um problema de manejo, mas eles tinham um problema de logística e de comercialização, atravessador. Chamamos uma startup que faz a comercialização, outra que faz a parte de rastreabilidade de logística, tá? E nós juntamos, em vez de você só levar a conectividade, você leva o que a gente chama de distrito agrotecnológico. Você leva a solução completa para eles. E a educação. Para nossa surpresa, e aí que eu falo o impacto, além de ter gerado negócio para todo mundo, porque o produtor percebe que a renda dele aumentou mais de 40% medida, porque eu eliminei o atravessador. A startup vende direto para quem comercializa, ela vende direto para o supermercado, ela vende direto para o mercadinho que está ali no canto. Então, o produtor deixou de ter o atravessador, aumentou a receita dele, diminuiu a despesa dele e melhorou a qualidade de vida do produtor. Isso é inovação, entendeu? Gerou negócio, aumentou o impacto e agora a gente está lutando para não só fazer em hortifruti granjeiro, fazer no café, nós estamos lá em Caconde fazendo uma outra, mas vamos fazer isso onde tem fruta, onde tem laranja. 80% da agricultura brasileira é feita do pequeno e médio. Sim. Não é do grande produtor. Então, a gente olha assim, pô, conectividade é a chave? É o nosso DNA. Tem inteligência artificial, podemos trabalhar junto, podemos trabalhar com inovação aberta, trazendo as startups e montando um ecossistema de negócios para fazer. Esse é o modelo que a gente trabalha. Esses startups que fornecem o produto podem ser feitos através de um projeto de inovação com o CPQD potencializando tecnologia. Telecomunicações também foram produtos que nós desenvolvemos. Então essa inovação que a gente gera, tá, é que traz essa riqueza, essa soberania aqui para o Brasil, né? São modelos interessantes que a gente vai fazendo. E tem o das abelhas também. Eu nunca acreditei que a gente ia trabalhar com abelha, Bretas. Eu nunca acreditei. E a abelha está sumindo, né? O cara... Não, é perigo, você ouviu isso, né? Então, por exemplo, tem uma startup que aluga abelha. Ai, que legal. Você sabia disso? Não. Então, ela aluga abelha. Qual que era o problema da startup? A hora que ela aluga, a conta dela... O problema era contar quantas abelhas ela mandou. É mais ou menos isso. Qual que era o problema dela? Era saber se a abelha que ela alugou estava funcionando ou não. E aí o cara está muito longe da sede dela. Sim. O que ela queria fazer? O que ela faz? O produtor tira uma foto com o celular da colmeia e nós desenvolvemos uma inteligência artificial que analisa se a abelha está atuando ou não. Ou seja, se a colmeia está crescendo, se a colmeia está atuando bonito. E ele consegue fazer isso remotamente. Entendeu? Agora, a cada real que o produtor gasta, a cada saco de café que ele gasta alugando abelha, ele ganha 6 sacas. Porque ela faz a floração, ela faz a polinização que está ali, aumenta a diversidade, aumenta a produtividade dele. Que ele tem ali, que ele está trabalhando. Então, a hora que você olha, nós juntamos o conhecimento do cara agrícola, que era uma abelha, pegamos uma parte ecológica, porque isso é totalmente ecológico. Sim. A gente está aumentando a produtividade sem jogar nenhum tipo de fertilizante, nenhum tipo de adubo agrícola, e usando uma inteligência que a gente tem para fazer isso daí. Entenda, isso é uma coisa virtuosa. Telecomunicações e TI está entrando em todas as áreas.
E essa é a nossa missão, é como é que a gente potencializa a nossa sociedade através disso. Eu sou muito entusiasmado com isso, eu posso mostrar vários exemplos para você com relação a isso, tá? E muitas vezes as pessoas não identificam que isso é feito aqui com inteligência, que é feita com a formação de pessoas, né? A Unicamp formando profissionais altamente qualificados, a PUC tem um Mescla, não sei se o pessoal já veio aqui no Mescla, né? Lá com o professor Germano. É uma coisa muito legal, eles fazem lá um Fab Lab, onde você estimula o empreendedorismo com os universitários. Lá na Unicamp tem o Plasma também, tem outras iniciativas aqui em Campinas, e saem ideias maravilhosas para fazer. E o que o CPQD faz? Usando a base tecnológica dele, de conectividade, de inteligência artificial, de blockchain, de energia, pega essas ideias e transforma em produtos. E as empresas, com o conhecimento de negócio delas, levam para o mercado, transformam isso em dinheiro, em nota fiscal, em recursos, que é inovação, mas trazem qualidade de vida para a população também, né? Isso que é importante, geram empregos, aí gera muita coisa. É isso que você está me dizendo, sempre me leva assim, quem paga tudo isso, né? Mas assim, a pergunta não é bem essa, é assim. Por isso que você falou que o formato de negócio é bem aberto, então, pelo que eu estou entendendo do CPQD. Formato de negócio que eu digo, por exemplo, esse exemplo que você citou da abelha ou do gado, envolve várias empresas que participam. E como é que se remunera essas empresas? Aí quando ela desenvolveu o projeto, ela, bom, então agora eu vou começar a fazer a cobrança, eu vou começar a fazer... Isso, Aí ela começa a gerar... Isso daí. Você pega hoje um exemplo que tem assim... existe o ator público, ele tem um papel importante de fomentar conforme o risco tecnológico. Então, projetos de alto risco tecnológico, o valor não reembolsável que vem, ou seja, o dinheiro que o Ministério da Ciência e Tecnologia, que as várias fontes, quanto maior o risco, mais eles aportam. Quando você vai chegando mais perto do negócio, o risco é menor, então o aporte é menor. Então você chega até o que a gente chama da introdução do mercado, que é onde vai isso, até 30% do projeto você consegue fazer. A partir dali, tá, é como você chega no mercado e gera valor. Aí é uma coisa comercial que vai ser vendida dentro do modelo do negócio. Para o CPQD, o que a gente faz? Tá certo? A gente, no início, até ele atravessar o CPQD, ele anda com risco, né? Algumas dessas que eu te falei aí, nós temos o que a gente chama do mútuo conversível. O que é? Uma participação na empresa até o primeiro aporte. Quando ela receber o primeiro aporte, é que ela vai me pagar, vai me remunerar. Entendeu? Ela me remunera como? Ou através de uma participação do valor que ela cobra, que usualmente é 2%, 3%, 4%, como um valor da empresa também, um equity, como o pessoal chama, que chega a 4%, 5%, 10%, dependendo do valor que a gente tem. Mas sempre depois que o negócio está andando. Sim. Algumas empresas que têm recurso de lei de informática, isso não é necessário. Aí ela vai me pagar como royalty, entendeu? Ela me paga como uso de uma propriedade intelectual. Algumas vezes elas não querem pagar, eu pego o valor a gente pega o valor da patente, né, do propriedade intelectual durante 20 anos, traz a valor presente e ela me paga como se fosse um FII de sucesso do início, e aí a gente recebe de uma vez. Então são vários modelos que podem ser utilizados para viabilizar. Isso. O importante é viabilizar. O importante é não adianta a gente fazer um projeto lindo e não vai. Olha, CPQD hoje é um dado interessante. O CPQD hoje é a 4ª entidade privada que mais registra patente no Brasil. Eu não me comparo com a Unicamp, com a USP, que são gigantes que colocam, mas empresas privadas eu tiro que ganham grandes petroquímicas, tá? Agora, de software, o CPQD é a entidade que mais registra software no Brasil, desde 2000. Pública ou privada, tá? Nós temos mais de 2.000 registros de software, nós temos mais de 600 patentes vigentes, tá bom? Nós temos mais de 200 patentes internacionais e esse indicador indica mais originalidade do que efetivamente dinheiro que vem para a gente, tá? A maioria dos recursos que vem para a gente, 70% dos recursos do CPQD vem de inovação privada, que não tem nenhum dinheiro público. Tá? 35% vem, é bem-vindo,
né? Porque isso potencializa as inovações mais disruptivas que a gente tem. Tá? Mas o que você está me dizendo é a quarta em patente, mas pelo tudo que você está me dizendo, seria a primeira em patentes com eficiência. O que eu quero dizer com isso? Porque uma universidade pode gerar um monte de patente, me corrija se estiver errado, mas que não tem muita aplicação, é uma patente que no fim não andou, não virou negócio. Isso, ó. Isso pode acontecer, não pode? Pode, mas é que assim, é tudo a questão do propósito. Qual o propósito da universidade? Não é formação de pessoas, não é gerar conhecimento. Tá bom? As universidades, mais recentemente, e aí a gente vê a Unicamp como uma pioneira disso com a agência Inova, sim, tá? Ela começou a trabalhar, como é que eu levo isso mais? Porque o propósito dela é gerar conhecimento, é gerar pessoas, é formação de recursos humanos, entendeu? É trabalhar naquela base do que a gente chama de provar o conceito, desenvolver ciência, e aí ela tem papers e publicações. O CPQD também publica papers, numa quantidade menor, mas agora ela está indo mais para isso. No Brasil, hoje, a gente gera muita ciência, tá? E pouca inovação. Sim. Então, se você olhar, você vai lá, o Brasil é líder em papers, mas pouca inovação que vai para lá. Isso precisa ser mudado. Então, essas recentes iniciativas de precisamos trazer mais recursos para inovação, precisamos trazer, é para você mover esse conhecimento gerado para cá, porque senão essas cabeças elas estão indo para fora do Brasil, muitas vezes. Porque não tem um ambiente propício. Porque não tem um ambiente para empreender. E eu olho muito o sucesso do CPQD com essa visão. A gente tem muito desafio, tá? A gente tem sucesso, mas a gente tem muito desafio. Imagino. Né? Tudo isso que você está me contando mas não é só... Mas isso que a gente tem é o nosso DNA de levar a inovação para o mercado. Não é só gerar o conhecimento, é levar ele para o mercado. É transformar isso em recurso e resultado para ser reinvestido no próprio CPQD, senão a gente morre. Sim, é isso que eu ia falar. Porque... Entendeu? Senão a gente vai morrer. Como é que você se mantém? Então, esse DNA de fazer inovação e gerar é cada vez mais, assim, mais presente, né? Uma área que muitas vezes o pessoal não olha, por exemplo, baterias. Você fala assim, poxa, baterias, que bateria? Bateria é bateria, né? Normalmente. Cara, se eu falar para você que bateria hoje, bateria de veículo elétrico, bateria de coisas elétricas, tem só inteligência artificial e software em cima disso. O lítio é importante, mas o hardware que controla o lítio é muito instável. O hardware que controla o lítio e o software que vai em cima para controlar essa bateria. Porque você pega um carro, quando você tem um motor elétrico, quando você acelera, é a energia da bateria para o motor. Quando você freia, você não para a roda. Você transforma o motor em gerador e você carrega a bateria de novo. Entendeu? Então, essa gestão, esse software que vai em cima, é uma coisa que a gente desenvolve. Nós desenvolvemos junto com uma montadora, posso falar o nome? Magneti Marelli, um kit de conversão de carro 1000. Nós fizemos uma bateria para ele, é hardware e software. Tá? Nós estamos também, é público, nós estamos desenvolvendo a bateria do avião. Entendeu? Que tem a ver com hardware e software em si. Sim. E vários tipos de bateria. Para fotovoltaico, né? O próximo passo do fotovoltaico, assim, hoje você faz um fotovoltaico e você se conecta à rede de energia elétrica, certo? Certo. Então, por que você se conecta à rede de energia elétrica? Porque a hora que você gera energia, você não pode armazenar energia. Então você volta para a rede, quem armazena energia para você é a rede. Agora, e se você tivesse uma bateria na sua casa? Você não precisava se ligar à rede. Então começaram a surgir as primeiras baterias de residenciais, as baterias estacionárias. São caras ainda, mas a gente desenvolveu. Agora, a gente está desenvolvendo uma outra coisa legal pra caramba com a CPFL aqui, que é o Second Life de bateria. O que é a Second Life? Você já viu aí os ônibus elétricos aqui de Campinas? Sim. A hora que a bateria chega em 80% dela, você vai jogar fora aquela bateria? Ela para o ônibus está ruim, mas ela dá para usar para residência, ela dá para usar para estocar. O Second Life é pegar aquela bateria, transformar ela numa bateria, numa outra bateria estacionária, que é para usar dentro de residência, e você dá um destino àquela bateria sem necessariamente criar outra bateria.
É totalmente ligado ao meio ambiente. Nós estamos desenvolvendo um projeto que desenvolve essa bateria. Não. Entendeu? E é hardware e software. Tem a competência de inteligência artificial, tem a competência de sistema de conectividade, porque na hora de carregar o automóvel você faz a conectividade Sim. entre eles. Então são coisas assim que você no dia a dia você vai olhar mais, nós estamos lá, entendeu? A conectividade está lá. Tá? Você não sabia que a gente tinha esse tipo de desenvolvimento em Campinas? Imagina, tudo isso aí não. Eu sabia um pouco, mas coisas não tanto. São coisas que a gente olha e você... E a gente, para levar o nosso propósito, a gente não pode ficar quietinho, ligado naquilo ali, entendeu? Não pode ficar em padrões de negócio ou padrões formatados, né? Porque daí não anda. As cadeias se romperam, né? Os modelos de negócio se romperam. Você não consegue saber onde tem até onde vai um negócio, até onde vai outro. A figura que eu uso para a turma, normalmente, é uma corrida numa raia, tá? Tá todo mundo correndo na mesma raia. De repente, você tá aquele molequinho lá no cantinho, na curva, pula a cerca, entra e vence a corrida. E aí fica todo mundo pensando, olhando. Pô, mas surgiu ele não seguiu a regra. Cara, ele matou todo mundo, né? E a disrupção hoje está muito presente, né? A criatividade, o entendimento do negócio. Por isso que o ecossistema de inovação, as startups crescem tanto, porque elas entendem do negócio, tá? Elas entendem do cliente. E esse foco no cliente é que faz... Que resolve as dores do cliente. Aí é que ela... Isso, ele gera o valor para o cliente. Então, o que a gente está procurando hoje é a desenvolver a tecnologia, a gente ajuda eles. Entendeu? A quebrar as pedras, a fazer um algoritmo, a pegar os dados, a desenvolver uma placa, a desenvolver um software. Isso a gente ajuda eles a fazer, a desenvolver uma rede de blockchain. Agora... O conhecimento do negócio, como gerar valor, é inegável o ecossistema de inovação. E é por isso que a gente fez essa iniciativa do Ventures, do CPQD, que é exatamente para cuidar e fazer com que esse ecossistema cresça cada vez mais e se potencialize cada vez mais. E com tudo isso colocado, Curado, para onde nós vamos então? Qual é o futuro de tudo isso? A gente está passando por um momento agora... bastante importante, que é um momento de inflexão, que é o 5G, né? O pessoal, o 5G chegou, cara. A introdução de uma tecnologia, ela demora tempo, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar uma tecnologia, vamos pegar a televisão. A televisão demorou 80 anos para ela chegar em 70% da população, tá? O 2G, ele demorou 20 anos para chegar em 80% da população, né? Só que você nota como o tempo vai diminuindo, né? O 4G, a gente está chegando agora em 50% a 60% da população. Do 4G? Não chegamos ainda em 75%. E a gente está começando o 5G, que começou com uma taxa de penetração pequenininha. Para chegar no Brasil inteiro, nós vamos até 2030 para introduzir. Até todo mundo ter antena, ter celular. Que muda tudo, né? Que muda tudo. Agora, o que o pessoal precisa entender é que o 5G, ele chegou para resolver um problema de negócios. Com 1G nós falamos móvel. Com 2G nós mandamos mensagem móvel. Com o 3G nós mandamos foto móvel. Com o 4G nós mandamos filme móvel. Mandamos streaming. Com o 5G ele veio para resolver 3 problemas. O primeiro, velocidade. Ele vai para velocidade altíssimas. Ele vai para velocidade de giga, 3 giga, 4 giga. Nossa. O impacto disso no WhatsApp é 0. O impacto disso no Facebook é 0. O impacto disso no streaming de vídeo é muito baixo. Mas por uma cirurgia robótica já muda, né? Entendeu? Agora, ele também, além dessa alta velocidade, ele vem com baixa latência. Gamer vai adorar, porque o que é latência? É aquele você clica aqui e o negócio demora horas para vir do outro lado. Então, latência é imediata. Para uma cirurgia robótica, vale a pena. Para um robô, é fundamental. Para coisas que exigem muito rápido. E a terceira coisa, quando você tem múltiplos dispositivos. Quem nunca foi no estádio e ficou sem 4G? Ele não foi feito para isso, tá? Ele foi feito para você ter poucos usuários. Então, o 5G é feito para milhares de usuários. Mas ele foi feito para o estádio, não. Ele foi fazer isso quando você tem uma indústria, você colocar sensor em tudo quanto é coisa, para possibilitar o que a gente chama do gêmeo digital.
que é uma coisa que vem muito forte. É você automatizar tudo, você colocar no mundo virtual aquilo que é real, você simula e você melhora primeiro no virtual. Então o 5G a gente tem um caminho que a gente tem que seguir de usar e potencializar essas aplicações, onde absolutamente vai mexer na educação. Você imagina que a educação, com essas possibilidades, numa sala de aula, o professor vai poder verificar o seguinte: o cara está fazendo a prova, não é o resultado, ele demorou mais tempo nessa questão do que na outra, ele está com dificuldade nessa parte da matéria. Entendeu? Ele pode analisar melhor, e ajudar melhor aquilo que tem. Eu vou poder rastrear bem numa indústria tudo para poder melhorar, ter coisas melhores. Eu posso achar instrumentos em qualquer lugar no hospital, eu posso monitorar uma pessoa dentro da casa dela, ou seja, essa evolução do 5G vai possibilitar todas as áreas. E a gente começou a trabalhar no 6G agora. Poxa. Porque assim... E por que é 5G por 6G, por exemplo? É primeira geração, segunda geração, tudo isso terceira. É velocidade... O que faz que você faz? Primeiro você define o que você quer e que negócio você quer resolver. Então o 5G é uma especificação. Essa especificação ficou pronta, ela está na release 14 ou 15, que é uma especificação. Entendi. E aí as empresas de telecomunicações desenvolvem o sistema para atender o 5G, que ainda estão desenvolvendo. Entendi. No CPQD nós estamos desenvolvendo um sistema de 5G de protocolo aberto, Open RAN. Tá? Que é uma sigla que você vai ouvir, que é como você virtualiza uma rede de telecomunicações. Antigamente você tinha uma Herb, não tinha? Imagine que no 5G Open RAN você só tem antena de telecomunicações. A antena converte o sinal em digital, esse sinal é transmitido via rede por um servidor e aí você faz a Herb virtual, você faz toda a sua rede virtual. Isso faz com que você consiga, de alguma maneira, fazer sistemas menores, fazer redes em indústrias, fazer redes em pequenas cidades. Porque as três grandes fornecedores, o japonês, o chinês e o americano, tá? O europeu, né? O chinês e o americano, tá? Eles têm sistemas que são fechados. Então o movimento do Open RAN que a gente está liderando é para você ter sistemas mais abertos e ter mais acesso, de inovação, que é o conceito de inovação aberta. O 5G nós estamos trabalhando, mas o 6G, o que o 6G começamos a trabalhar? O que a gente vai querer na sexta geração? Provavelmente holografia. Provavelmente você virtualizar ambientes, aonde a velocidade, as características da rede vão ser muito diferentes do que o 5G. Porque o 5G tem uma coisa que ninguém colocou, que é um sistema de qualidade. Hoje, quando você tem o 4G, você contrata o 100 mega até o teu prestador de serviço. Se a pessoa está ligada em outro prestador de serviço com uma qualidade menor, a qualidade menor é que coloca. O 5G não. O 5G, quando você diz eu vou ter 1 giga, é 1 giga ponta a ponta e eu vou poder medir isso. Então é uma mudança muito grande que vai ter. E aí tem outras coisas. O 6G vai ser isso daí. Só que isso está sendo moldado por uma coisa que é a inteligência artificial. Né? Hoje você ouviu o chat GPT, não sei o quê. Ele é a ponta do iceberg disso daí. Sim, imagina. Tá? Porque eles são sistemas... É legal, funciona, está revolucionando os negócios, mas ele sempre olha para trás, tá? Ele sempre olha com o que existe, ele aprende. Ele não cria coisas novas. Então nós precisamos entender que é muito legal, o impacto grande, todo mundo vai usar, a gente não pode ter medo. Sim. Mas isso precisa ser transformado numa IA que a gente chama ética e transparente e explicável. É isso. Então nós temos que trabalhar na ciência. Que está no bojo do CPQD. Que está no bojo do que a gente tem que fazer. Ou seja, eu não posso fazer um algoritmo e não saber o que tem dentro. Tá? Eu nem saber qual a consequência daquilo na frente. Isso. Então hoje existem discussões de regulação no mundo inteiro e a gente ajuda a ter Porque, por exemplo, olha, a gente tem um sistema lá de voz. O nosso sistema de voz hoje, além dele reconhecer a voz, ele começou a reconhecer emoção. Tá? Pelo timbre da voz, ele sabe se a pessoa está nervosa, se ela está triste, se ela está contente, para melhorar o atendimento. Ele começou a identificar a idade.
Olha. Para quê? Para saber se foi uma criança que está ligando ou se é um adulto. Ele começou a identificar sexo para o tratamento que vai colocar, como que a pessoa quer ser tratada. Ou seja, você começa a colocar algoritmos de inteligência que vai cada vez melhor. Mas nós precisamos olhar isso sobre o viés de como melhorar a qualidade das pessoas e não como substituir as pessoas. As máquinas, a singularidade que se fala, que é a partir do momento onde as máquinas, ela está muito distante ainda, tá? E o ser humano vai cada vez mais poder não tirar aquilo, vai cada vez fazer aquilo que é característica do humano. Agora, essa inteligência proporciona que você projete outras máquinas que sejam cada vez mais eficientes, tá? Cada vez sejam mais poderosas de melhorar aquilo que a gente tem no meio ambiente. Então, os sistemas de energia, principalmente de energia limpa e sistemas gerenciáveis cada vez melhor. Conectividade, a gente tem uma experiência boa, né? Vou falar outra coisa para você. Nós, no comecinho dos anos 2000, nós criamos uma pequena empresa, uma startup chamada Padtech. Tá? A Padtech foi crescendo, hoje é um gigante, está na Bolsa de Valores, o CPQD ainda participa. Aqui em Campinas, fica lá no Polis do CPQD. Ela faz sistemas óticos, sistemas DWDM, sistemas de alta capacidade, sistemas que a gente está falando de teranet de transmissão. Tá? E ela compete com os grandes. Durante a pandemia, tá, onde tinha toda aquela restrição de trazer equipamento, quem manteve o crescimento da rede nos ISPs foi a Padtech fornecendo equipamentos que eram fabricados no Brasil e em Campinas. Entendeu? Esse desenvolvimento em ótica está cada vez maior e a gente começa a falar de uma coisa chamada quântica, né? Tecnologias quânticas. Tecnologias quânticas, a gente pode falar em comunicações quânticas e a gente pode falar em computação quântica, né? Qual que é o impacto disso? Computação quântica, a melhor figura, tem uma pessoa que trabalhava comigo, me dá uma figura assim, você tem um monte de pedras para pesar, né? Como é que você faria? Você pesaria, você quer saber qual que é a mais leve, né? Como é que você faria? Pesa uma por uma? Pesa por uma, acha. Agora, a computação quântica, o cara pensa que você joga essas pedras num lago, aqui que é mais lenta para cair, é a mais leve. Ou seja, você pesa todas ao mesmo tempo. Então, essa é uma figura de expressão que eu estou te falando, que é uma lógica diferente, uma lógica forma diferente de pensar. A computação quântica, ela, provavelmente as chaves de segurança e as senhas, ela quebra todas dos sistemas que a gente tem, porque ele é muito rápida, ele tem uma outra lógica para quebrar essas chaves. Então a gente tem que começar a trabalhar qual que seriam as chaves que não seriam. Isso é um problema absolutamente, tanto que tem muito banco hoje que tem gerência de quântica, existem. E são poucos computadores, tá? Mas tem muito software para a gente desenvolver. Então a gente começou os primeiros projetos a trabalhar em quântica. As tecnologias imersivas, a gente falou muito em metaverso aí, que foi um buzzword que veio aí, mas por trás disso são tecnologias imersivas, tem muita simulação, você pode usar isso na educação, você pode usar isso no treinamento, né? Você pode usar isso no que a gente chama do gêmeo digital, que é você ter coisas no mundo virtual, onde você atua no mundo virtual antes de ir para o mundo real, diminuindo os riscos que você vai ter. Ou seja, a gente tem muita tecnologia para colocar isso que você usa em diversas áreas. Entendeu? E sempre com inovação aberta, tá? Sempre com inovação aberta. Eu estava pensando aqui por trás da sua pergunta de inovação aberta, quem usa muito isso é a indústria de cosméticos. O cara briga pelo cheiro, pela flagrância. O veículo que vai fazer, ou a tecnologia que está por baixo do veículo, todas elas trabalham juntas no mesmo projeto. Isso faz com que você diminua o custo de inovação. Entendeu? Então, o mundo está partindo para a inovação aberta cada vez mais e cada vez o negócio puxando. Que problema você quer resolver? É orientado à missão. Inovação tem que ser orientado a qual problema nós vamos resolver, tá? Agora, existe uma inovação tecnológica básica que as universidades são mestras em fazer, e a Unicamp aqui é uma das melhores, que é o desenvolvimento da ciência.
Tá? E Campinas hoje está na frente de tudo isso, cara. A gente precisa divulgar mais, Sim. a gente precisa se unir mais, os diversos entes que estão em Campinas, tá? Eu acho que aqui a gente tem sorte lá, a Adriana Flose está na secretaria, tem feito um trabalho excepcional com relação a isso. Tá? De unir os diversos atores, porque juntos a gente é mais forte, a gente consegue fortalecer Campinas e consegue fortalecer o Brasil. Você acha que, por toda essa sua bagagem, experiência, o Brasil, aqui nós, Brasil, está com uma visão bem diferente agora desse negócio? Porque quando você começa a falar tudo isso, a gente já pensa, Estados Unidos, né? Nossa, lá os caras são super atualizados em tudo isso. Nós, as empresas e como o corporativismo todo aqui, está bem já sintonizado nisso, da importância de dividir, da importância de compartilhar conhecimento para poder crescer junto? Eu acho que a gente tem que avançar muito. Ainda é difícil aqui, tá? Eu acho que a gente... isso é uma coisa que a sementinha está crescendo e está brotando. Está vendo que funciona. Está vendo que funciona e é outra coisa. É a questão de sobrevivência. Sim, também. Tá? Você não consegue verticalizar tudo, você não consegue fazer tudo sozinho. Você não, cara, hoje é impossível. Se você não se conectar, esse é o sucesso dos hubs, esse é o sucesso dos ecossistemas que tanto falam, que muitas vezes tem que deixar de ser um discurso para ir na prática. Sim. Tá? Eu acho que a gente tem também muito discurso para outra prática algumas vezes. Tá? Agora, isso depende também de políticas públicas, depende de uma consciência da sociedade. Agora, a nossa sociedade, o Brasil em si, é um Brasil empreendedor. Tá? Nós precisamos dar o fertilizante para ele, nós precisamos jogar a água das condições dele fazer. A gente teve uns anúncios muito legais, tá? Eu espero que esses anúncios não deixam de ser que os fundos setoriais vão ser colocados, que são indutores, eles não são suficientes, entendeu? Não adianta nada ter dinheiro para inovação pública se a iniciativa privada não vier e não colocar. O papel da iniciativa privada em cima disso é muito grande. Por isso que o modelo Embrapi, que eu sou um grande defensor, tá? Eu sou um fã desse modelo, aonde a empresa entra com 1/3, o centro de pesquisa entra com 1/3 da sua capacidade do projeto. E o governo entra com 1/3 através da Embrapi, ou seja, a gente bota os 3 atores investindo do mesmo jeito, cria responsabilidade. Entendeu? E aí isso faz com que você chegue mais rápido no mercado, gerando valor, que é o que é interessante, a coisa chegar. E não ficar... eu acho que a gente, muitas vezes, a primeira reação que a gente tem quando está uma crise é se fechar. Tá? E eu tenho conversado muito com os meus pares do CPQD que na hora das dificuldades a gente tem que se abrir. A gente mais tem cabeça que buscar pensando, outra coisa, a gente tem que buscar outras pessoas e usar a genialidade que tem. E tem uma coisa, me permita, eu vou te falar uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar. É um valor muito importante para a gente, diversidade. Tá? Todo mundo da mesma origem pensando vai chegar numa solução muito mais restrita do que se você pensa. E aí tem que pensar em diversidade assim. Eu fiz 60 anos. Tá? Eu só vou ser velho, eu já falei para você, eu estou virando grande reserva, não estou ficando velho. Né? A gente só vai ser velho a hora que a gente se recusar em aprender. Então a gente tem que ter nas equipes, tem que ter o jovem, tem que ter o cara mais experiente, a gente tem que ter mulher, a gente tem que ter o cara que é preto, a gente Só uma experiência de todos eles. As experiências de vida contam. Então a gente não pode falar em inovação sem falar em experiência de vida, sem incluir todo mundo. Tá bom? Isso é um valor que as pessoas muitas vezes não pensam, é um cara... Gente, a Unicamp cria pessoas inteligentíssimas, mas eu trago pessoas que estão lá da periferia, que estão lá do Campo Grande, que estão lá do Ouro Verde, que entram com curso técnico, muitas vezes entram como patrulheiro, muitas vezes que entram,
que agregam muito valor, que são geniais naquilo que fazem, que são importantes para a gente fazer. Todo mundo tem seu papel e é importante. E eu queria deixar muito o papel da gente, como ator de conhecimento, fazendo a ligação entre o conhecimento gerado na universidade com aquilo que está na indústria, que vai chegar na população gerando riqueza para a gente. Tá? A gente tem que pensar muito no global, tá certo? E a gente tem que pensar nisso daí. Ô, Curado, olha, eu diria que para mim foi muito, muito bacana esse bate-papo. Eu gosto dessa área de inovação, mas a gente não faz ideia, como você falou, de todo esse potencial que a gente tem aqui na região e, no caso, o CPQD, tudo isso que desenvolve, né? Mas parabéns, muito, viu, Bretas, assim... Quando vem falar sobre inovação, o pessoal pensa que a gente vai falar sobre techniquez, né? Não é certo? Ele vem falar sobre techniquez. Eu vou falar do algoritmo genético que gerou do dado. Mas isso daí, cara, faz parte, é uma parte importantíssima. Que vai lá, mas ela sozinha não vai para lá. Eu tenho que dar uma solução para alguma coisa. É isso, temos que resolver um problema da sociedade. Então, assim, como você falou da abelha, polinização de café, imagina. Então é tudo isso que envolve. A partir daí a gente vai achar a solução, né? É isso daí. Essa é a nossa... Eu acho que esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão aqui. Perfeito. E mais que isso, vou falar uma coisa assim que eu tenho tratado muito. O seu trabalho é o trabalho de inovação. Toda vez que você leva isso e você comunica isso, tá? Que é eu acho que hoje uma das dificuldades da inovação é como comunicar. Você contribui para que a inovação tem, você está contribuindo para a inovação no Brasil e é por isso que eu agradeço aqui você e vejo aqui, me sinto muito honrado de vir aqui no seu podcast e poder contribuir um pouco e conte sempre com a gente. Não, vou contar e sempre a gente vai bater papo aí se tiver de novidade. Tá, joia, estamos sempre à disposição. Obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigado. Muito legal, obrigado pela sua presença. Tá, joia, eu que agradeço. Tá aí o nosso podcast Fermento em Pod, esse mais um capítulo para você. Acompanhe a gente nas redes sociais e até o próximo programa.